Hoje o Motor Driver não vai trazer teste, não vai trazer lista, não vai trazer nada. Na verdade, eu vou atender um pedido que fizeram no nosso Instagram, @MotorDriverBR. Eu fiz uma enquete lá do que quem segue o nosso perfil do Instagram gostaria de ver aqui no canal. E uma dessas dicas que me deram foi justamente para falar sobre os carros que eu tive. Só que tem uma curiosidade, tem muito carro dessa lista, aliás, praticamente todos eles, que eu sempre disse que eu jamais teria. Então, eu quero já pedir para você deixar o seu like no vídeo e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se. Toda sexta-feira tem vídeo novo para você, sempre às 11 horas da manhã, sendo com teste de carro, sendo com lista, sendo mostrando bastidores, sempre vai ter um vídeo às 11 horas da manhã. Eu gostaria de produzir mais, mas infelizmente eu não tenho estrutura por enquanto para isso. Eu adoraria produzir vídeo todos os dias ou 2 vídeos por semana, 3 vídeos por semana até, mas por enquanto eu não consigo, então toda sexta-feira eu garanto que sempre vai ter um vídeo para você por aqui, tá certo? Então curta e se você ainda não é inscrito, inscreva-se e se você gosta do conteúdo, compartilhe com os amigos e roda a vinheta. Bom, o primeiro carro que eu tive na minha vida foi um Chevette hatch ano 83, 84, que era do meu pai. Era um Chevette vermelho que ele comprou em 1995 e esse carro ficou com a gente 8 anos ficou com a gente. E os últimos 2 anos de vida dele, esse carro ficou comigo, porque meu pai tinha um outro carro que ele utilizava para trabalhar, um carro da empresa, e então esse Chevetão ficou na minha mão. E eu simplesmente acabei com este carro. Acabei no sentido de que, tudo bem, ele já não era as mil maravilhas de funilaria, era um tempo de vacas bem magras, então era o que tinha, né? E eu fiz 18 anos, tirei minha habilitação, e aí então meu pai deixou eu usar esse Chevette, que quando eu peguei ele mal freio tinha. Então, nós fomos aos pouquinhos fazendo o que dava para fazer e eu usei bastante esse carro. Esse carro ganhou um apelido, que era o Bichão, e não porque ele era um bichão por ser muito bom, mas porque o bichão da ferrugem tinha comido esse carro inteiro. Este carro fundiu o motor na minha mão. Eu abri, junto com a ajuda de alguns colegas, eu abri este motor na garagem do apartamento lá da minha mãe e tirei esse motor no braço, mandei para a retífica, comprei as peças, tudo que tinha que fazer. Eu levantava às 6 horas da manhã e até meia-noite arrumando esse motor desse Chevette, até que funcionamos o carro, ele rodou mais 3 meses e abriu o bico de novo. E aí então ele foi vendido por R$450. Dá para ter uma noção do estado que era esse carro, né? Logo depois desse Chevette, um carro que eu tive e que esse sim é um dos que eu falei que eu jamais teria, tanto que eu era aquele cara que fazia sempre a piadinha, né? Que isso, esse carro vai pegar fogo, esse carro é uma bomba, que não sei o que. Pois é, mas eu tive e foi um carro que eu gostei demais de ter, mesmo ele sendo muito gastão para o que eu podia na época. Foi um Fiat Tipo ano 96, 97, 1.6 MPI, já era aquele modelo nacional e eu comprei esse carro na loja que eu trabalhava. Na época eu era vendedor de carro seminovo e esse carro ele entrou na loja na troca e ele seria repassado para um revendedor. E aí eu acabei abraçando esse carro para mim, fiquei 1 ano com ele. Foi um carro que me deu muitas alegrias, não me deu nenhuma tristeza, diga-se de passagem, né? Só um problema que eu tive em decorrência de uma batida, que ele acabou afetando o cilindro mestre, e enfim. No final das contas eu consertei e acabei vendendo o carro porque eu me vi desempregado, sem como continuar pagando o financiamento, e aí então mandei o Tipo embora e, enfim, é um carro que se eu tivesse como encontrá-lo novamente, eu provavelmente, se eu tivesse condições, eu compraria de volta, porque é um carro muito legal e tem a questão da memória afetiva. Outro carro que eu sempre falei que eu jamais teria e tive, pois é, Gol 1.0, o Gol Bolinha 1.0 MI.
ele era 97, 98 e esse carro eu comprei da loja de um amigo meu. Era um carro que eu precisava ter um carro na época e ele me fez um preço muito abaixo do que deveria, mas por conta de bastante detalhes que tinham na funilaria para fazer. Você vai ver nas fotos aí que ele era rosa. E ele depois foi apelidado por um outro amigo meu de Penélope Charmosa. E por que ele era rosa? Por conta da cor, que era o vermelho Vitória, na época que ele ficava rosa quando desbotava. Depois a Volkswagen trouxe o vermelho Flash, que ficava laranja quando desbotava. Então tinha esse problema aí dos vermelhos da Volkswagen na época. Com certeza você, ao ver um carro dessa linha de 97 a 2000, 2001, que foi quando essa cor atendeu os carros na montadora, você vai ver que muitos deles têm a tonalidade mais puxada para o rosa. Então esse Gol aí foi um carro que eu tive, que eu sempre falei que eu jamais teria, porque eu sempre dei preferência ou para o Gol chamado geração 3, que era de 2000 para frente, ou para o Gol quadrado, que é outro carro que eu também hoje falaria que eu não teria, mas enfim, esse assunto para outro vídeo. Então esse daí foi o Gol 97, 98 que eu tive, fiquei 2 anos e meio com ele, e aí eu troquei por outro carro que eu sempre falei que eu não teria também, por um motivo apenas: eu sempre achei um carro pesado para o pouco motor e me arrependi amargamente de ter falado isso. É o Chevrolet Classic ano 2007 1.0 VHC, que me surpreendeu em todos os sentidos esse carro. Eu comprei ele em 2009, ele tinha 2 anos de uso somente e estava com 50 mil quilômetros rodados. Rodei com ele até os 160 mil quilômetros rodados quando eu troquei. Outro carro que eu sempre falei que eu não teria, mas calma que eu já chego lá. E esse carro eu comprei numa loja durante um feirão de financeira, que eu era locutor do feirão. Pois tem uma carreira extensa aí dentro do mundo automotivo, não necessariamente como jornalista, e sim também na parte de locução. E aí eu fazia a locução dos feirões dessa financeira e acabei comprando esse Chevrolet Classic lá. Era um carro 2007, 1.0, não tinha nada, ele era basiquinho, só tinha trava elétrica e o desembaçador traseiro, mas foi um carro que me serviu muito. Eu andei demais com ele, muito econômico, nunca me deu nenhum tipo de manutenção. Era um carro que realmente, quando eu vendi com uma dor no coração, mas era um carro que já tinha cumprido o seu ciclo e então ele foi embora. E aí eu tive um carro que eu sempre falava que eu nunca teria. Pois é, esse eu paguei a língua de todos os sentidos, porque foi um Peugeot 206 SW. Na verdade eu sempre falei que eu jamais teria o Peugeot 206, por tudo que eu tinha escutado falar até então desse carro. E aí eu comprei esse Peugeot 206 por indicação de um amigo, um carro que me surpreendeu positivamente e me surpreendeu demais. Ele era um 2006, 2007, eu comprei ele já comprei ele com 130 mil quilômetros rodados, alguma coisa assim. Já era um carro bem rodado, mas que estava realmente impecável de motor. Era um carro que tinha alguma coisinha de suspensão para fazer, aquela questão do Peugeot mesmo, bucha, bieleta, essas coisas. Aí eu comprei, levei para fazer revisão, fiz freio, troquei correia dentada e eu fui com esse carro 2 vezes para o Rio de Janeiro, para Paraty. Viajei muito com ele, vendi ele com quase 180 mil quilômetros e foi um carro que só me deu alegrias. É um carro muito confortável, espaçoso, tinha banco de couro, tudo, um carro realmente muito legal. E eu vendi para outro carro que eu também falaria que eu não teria se eu não tivesse tido, que foi um Peugeot 207 Passion automático. Sim, não só tive 2 Peugeots, como um deles foi automático. E é esse daí que você está vendo nas fotos, carro que eu também sempre falava, não, eu não vou ter um Peugeot sedã, de jeito nenhum. Pois bem, o meu pai, por conta do 206 que eu tive, meu pai acabou comprando um 207 Passion. Eu adorei o carro e resolvi ter um também. Então eu troquei o 206 pelo 207 e aí eu fiquei com esse carro pouco tempo, porque eu falei, bom, tenho outros planos, eu preciso agora me livrar desse carro. E aí acabei partindo para um carro 0 km, foi um Fiat Argo que eu tive e tal, enfim. Esse é um carro que eu não tinha falado que eu não teria, mas foi um carro que apareceu também aí
foi muito bem recebido, mas enfim, ele vai ser outra história. Então foi o carro inclusive que eu inaugurei o Motor Driver, trazendo ele quando ele fez 1 ano de mercado. É um vídeo que eu fiz falando se valia a pena ter um Fiat Argo, então você pode assistir lá no primeiro vídeo, quando o Motor Driver foi criado. Mas é um carro também excelente, me serviu demais, vendi ele, peguei um Argo Tracking, fiquei 2 semanas com o carro, enfim, aconteceram coisas na minha vida, e aí eu parti para este carro que eu também sempre falei que eu jamais teria. Não por ser um carro ruim, mas porque não me identificava com o perfil do carro. Toyota Corolla Fielder. Sim, a Fielder sempre foi um carro que eu falava que eu adorava, achava bonito, mas eu nunca tinha considerado a possibilidade de ter um na minha garagem. E tá aqui na minha garagem uma Fielder 2005, aliás 2004, 2005, que eu comprei em setembro do ano passado. Peguei ela com 160 mil quilômetros, 161 mil quilômetros, agora tá beirando 170 mil. E um carro que eu não tenho absolutamente nada para falar. A única coisa que eu fiz nesse carro foi justamente trocar as lâmpadas do farol, que eu coloquei Super LED, trocar o rádio original por uma central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, e simplesmente nem o óleo eu precisei trocar, porque o antigo dono já tinha feito até a troca de óleo desse carro. Então, um carro que está me servindo, está sendo super legal comigo esse carro, porque não dá problema nenhum, é um carro super confortável, bom de andar e econômico também. Então, eu não tive muitos carros na minha vida, mas esses carros que estão aí são carros que eu sempre falei que eu nunca teria, tive, e que honestamente eu não me arrependo de nenhum deles. Carros que sempre foram muito bacanas, sempre me serviram muito bem e que sempre foram muito bem cuidados. É isso então, espero ter respondido a sua dúvida lá no Instagram, e siga lá a gente no Instagram e no Facebook também. O nosso perfil é o @motordriverbr, tá certo? E se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, e se você não curtiu, bom, se você não curtiu, eu agradeço mesmo assim a sua audiência, se você chegou até aqui, mas deixa aí o seu like, vai, se inscreve, compartilha. A gente está sempre tentando trazer bastante conteúdos para você ficar entretido nessa quarentena, que não está sendo fácil para ninguém, acredite, tá certo? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, que eu já espero ter normalizado toda essa encrenca aí da quarentena e a gente possa voltar a trazer os vídeos de testes de carros para vocês. Valeu, até mais!